Boa noite, tudo bem com vocês? Porque hoje a gente vai para uma parte um pouquinho mais densa do fermento natural. Que eu sei, tem um monte de gente que quer fazer pão com fermento natural, quer alimentar melhor a família, quer voltar a comer pão. Porque tem um monte de gente que parou de comer pão porque não sabe lidar com uma fermentação mais longa, com o fermento biológico, e sabe que o fermento natural naturalmente demora mais para fermentar. Acaba pensando que só o fermento natural é bom para poder fazer pão. Então, se você está no time e você quer voltar a comer pão, seja com biológico, seja com natural, hoje a gente fala sobre o fermento natural e semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, eu vou falar para vocês sobre longa fermentação com fermento biológico. E por que isso? Para poder mostrar para vocês e desmistificar essa ideia de que o fermento natural é o único fermento maravilhoso, poderoso, que vai te ajudar a voltar a comer um pão mais saudável, com glúten, que não entra aí te dando azia, te dando mal-estar, te dando estufamento. Isso também pode acontecer com o fermento biológico. Mas, para não sobrecarregar nossa live de hoje em assunto, um monte de coisa para vocês, eu vou tratar hoje sobre a parte 2 do fermento natural, vou dar um direcionamento para vocês, e na semana que vem, na quinta-feira, na Tipão, a gente vai falar exclusivamente sobre longa fermentação com fermento biológico, para vocês poderem entender todas as oportunidades e os benefícios que vocês terão, seja com fermento natural, seja com fermento biológico, para vocês poderem comer um pão mais saudável, que essa é a nossa grande pegada, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação. E nesse momento de recapitulação, vamos deixar o WhatsApp de lado um pouquinho, vamos deixar o chat até aqui mesmo, vamos deixar ele um pouquinho quieto, só um tiquinho, tá? Para que vocês possam voltar e recapitular comigo, para poder falar sobre o que eu falei na semana passada. Na semana passada, eu expliquei o que é o fermento natural, formas para você poder começar o seu fermento natural. Deixa eu até tirar isso aqui, fica só eu na tela por hora. Formas para você poder começar o seu fermento natural, o que é proporção de fermento natural. E hoje, a pegada vai ser reconhecimento de fermento, porque muito se tem dúvida de quando se deve utilizar o fermento natural para poder fazer pão. E o que eu trouxe aqui? Não posso fazer uma live de fermento natural sem trazer o meu fermento natural para poder explicar para vocês, né? Deixa eu virar aqui, tá? Vou explicar essas coisas aqui para vocês poderem entender. Por quê? Vamos começar aí bem plenos. Quando você faz uma alimentação de um fermento, você faz a criação de um fermento, ele não está pronto de um dia para outro. Essa também é uma grande dúvida das pessoas. E a gente não falou sobre isso na live passada. Você tem um tempo necessário de maturação para que você possa fazer o desenvolvimento desse fermento. Então, sim, o fermento natural vai demandar um cuidado um pouco maior, mas não significa, e eu gosto sempre de deixar muito claro isso, que você só precise fazer pães com fermento natural. Por isso que na semana que vem vai ser o nosso assunto de fermento biológico com longa fermentação. Quero fazer com que vocês enxerguem as oportunidades para vocês melhorarem a saúde de vocês e também melhorarem a clientela de vocês, a saúde da clientela de vocês. Se vocês já estão vendendo pães ou pretendem vender pães em algum dado momento, continuem comigo. A gente logo entra numa semana de lives aí com um monte de informação e, inclusive, você vai aprender a fazer um pão do zero no comecinho de novembro. Semana que vem eu vou dar mais informações. Eu vou fazer um suspense aí com vocês, tá? Mas voltando aqui ao fermento natural. Quando a gente começa o fermento natural, eu já recebi muitas vezes, muitas perguntas assim. Comecei o meu fermento hoje, eu posso usá-lo amanhã? Não, por quê? Porque a criação de um fermento, ele é uma busca e um desenvolvimento de bactérias que estão dentro da farinha. Então, você vai começar a desenvolver aquela bactéria e fazer com que ela tenha força o suficiente para criar uma cultura ácido-lática. O que é essa cultura ácido-lática? É uma cultura que dá aquele sabor diferente para o seu pão, que pode dar um saborzinho mais azedinho, um azedinho saboroso, não aquele gosto ruim de vinagrão, não, tá? Aquilo lá, você está usando o fermento na hora errada. E hoje você vai aprender qual é o momento certo para você poder utilizar e não cair mais nessa cilada. Você pode ter um pão mais azedinho, ou você pode ter um pão que tem
aroma, como se fosse um iogurte, como se fosse um cream cheese, como se fosse algo de leite, uma origem de leite, bem lático mesmo, sabe? E são as bactérias naturais. Você não vai introduzir leite ali dentro, você não vai introduzir nada ali dentro para poder modificar. A alimentação diária do seu fermento sempre será de água e farinha. E aí as pessoas pensam, mas se eu só vou alimentar de água e farinha, quando que o meu fermento está pronto para utilizar? Eu acho que essa é uma das minhas maiores recepções de perguntas. Como eu sei identificar se o fermento está bom ou não para usar? Então, eu vou fazer um desenho já no meu pote aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos lá. Não vou fazer o desenho em cima desse aqui, que eu fiz a marcação da alimentação. Vou fazer o desenho do lado, tá? Para vocês poderem ter uma sequência aqui. Depois eu vou explicar essa parte aqui, essa parte real da alimentação. Vou fazer um desenho, uma suposição de desenho. Digamos que você está ali, alimentando o seu fermento e passaram 7 dias. E o seu fermento, deixa eu deixar aqui do pretinho que eu vou explicar uma coisa antes. O seu fermento cresceu, cresce um pouquinho, timidamente, não vai para lugar nenhum. Aí você fala assim, e agora, será? Eu sei que envolve uma grande ansiedade de lidar com o fermento natural, principalmente no processo de criação. Mas nós estamos no melhor momento do ano para que você possa desenvolver fermento natural, que é o período de calor, pelo menos aqui no Brasil, né, Alzira? Não sei como é que está aí na Europa agora, não sei como é que está a temperatura na Europa agora. Mas nós estamos num período de muito calor e esse calor ele faz com que o seu fermento prolifere mais rápido. Vamos pensar num mofo. É nojento? É. Mas no mofo, se você deixa um alimento mofado no inverno, ele não demora muito mais tempo para ele estragar efetivamente do que no verão? Acontece que a bactéria do mofo é uma bactéria ruim, mas ela se prolifera numa velocidade parecida com a bactéria do fermento natural. Então, se você está fazendo o teu fermento natural no inverno, a bactéria está fria, tímida, vai ser mais lento para crescer. Pode demorar 30, 40 dias para o seu fermento estar pronto para usar? Pode. É normal acontecer? É normal acontecer. Até pouco tempo atrás eu morava em Curitiba, testei fazer fermentos em momentos muito frios, demorou tempos enormes. Tiveram fermentos que demoraram 40 dias para ficar pronto. É comum? Em lugares frios sempre vai ser comum. Agora, se você está num lugar mais quente, quando você começa, 8, 9, 10 dias, pode ser que ele te dê indícios de que ele está pronto para ser testado. E quando eu falo pronto para ser testado, é porque o fermento, ele é selvagem. Então, ele nunca será uma certeza absoluta de nada. Você tem que aprender a entender o seu fermento, a ler o seu fermento. Então, você está alimentando dia a dia, faça o seu diário do fermento. Faça a observação do seu fermento. Aí, eu venho agora com o meu potinho para poder mostrar para vocês. Vamos lá. Tenho aqui, vamos lá. Fiz a alimentação do meu fermento. Digamos que esse aqui seja o meu dia 2. Dia 2, fiz a alimentação do meu fermento. Eu vou fazer a marcação e eu vou anotar a hora que eu alimentei para eu entender se ele está se multiplicando ou não. Digamos que eu tenha alimentado às 10 da manhã. Coloco sempre no cantinho assim, ó. 10 da manhã. Beleza. Eu vou às 11, meio-dia, eu vou olhar. Pode ser que ele não tenha nem saído do lugar? Pode, porque você está criando o seu fermento. Ele está começando a fazer a captura das bactérias dentro da farinha e as bactérias do seu ambiente também. Então, uma coisa muito importante nesse processo de criação é nunca ter fruta em processo de putrefação na sua cozinha. Se tiver alguma fruta estragando, banana, maçã, seja o que for, que esteja na fruteira próximo de onde você manipula o teu fermento para você poder começar, ele pode contaminar e o teu fermento nunca vai crescer, nunca vai se desenvolver e ele vai começar a ficar azul. É normal isso acontecer. Contaminou. Então, o seu ambiente também vai ser o corresponsável da cultura de bactérias que vai se desenvolver dentro do seu fermento. E por que você tem que fazer essa observação? Andressa, eu trabalho das 8 ao meio-dia, 1h30 às 6 da tarde. Eu não consigo ficar o tempo inteiro do lado do fermento. O que você vai fazer? Você vai anotar o horário.
você alimentou de manhã cedo e de meio-dia, se você volta para casa, você vai fazer uma análise. Voltou de meio-dia. Digamos então, vamos só apagar aqui. Vamos colocar 7 horas aqui. Digamos que você alimentou às 7. Beleza, você voltou de meio-dia para casa. O seu fermento está aqui, ó. Você volta e faz uma outra marcação. Você tem que marcar o desenvolvimento dele. Opa, voltei aqui. Meio-dia, 12h30. O que eu tenho que analisar aqui? Nossa, meu 30 ficou horrível, né? Mas tudo bem. É 12h30. Então, assim, se entre 7 horas e 12h30, que são 5 horas e 30, ele nem dobrou de volume, significa que ele está muito fraquinho. Ele ainda não tem força. Se ele não tem força nem para se sustentar, quem dirá ter força para sustentar e fazer um pão crescer? Quando a gente pensa num pão, a gente tem que pensar que ele é um grande levain. Quando você faz um pão com fermento natural, você vai fazer o quê? Você vai dar uma quantidade maior de farinha, água e talvez outros ingredientes na composição da receita do seu pão. Então, ele não vai deixar de ser um grande levanzão. Se o seu fermento tem esse comportamento tão lento, significa que o seu pão não vai crescer o suficiente. E ele pode ficar tanto tempo em crescimento que ele vai batumar, ele vai ficar azedo, vai ficar um vinagrão, vai ficar horrível. Então, não usem o fermento natural no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Não está pronto ainda, não está maduro ainda, não perde ingrediente. O que vai direcionar você a fazer o seu primeiro teste é o comportamento do seu fermento. Então, aqui, isso, o dia a dia da análise da alimentação do seu fermento que vai te direcionar. O que você tem que anotar? Anota no seu caderno, no seu diário do pão, segundo dia do fermento. Em 5 horas e 30 minutos, que você alimentou às 7 e 12h30, você foi lá e olhou ele de novo. Em 5 horas e 30, ele nem conseguiu dobrar de volume. Mostra que ele está fraquinho. Beleza. Continua alimentando o seu fermento. Continua alimentando e sempre anotando os comportamentos. Depois que você tem 3 dias seguidos do seu fermento natural tendo um comportamento igual, e que comportamento igual é esse que você tem que ir em busca? É o comportamento de dobrar de volume, no mínimo, e de estabilizar. O pessoal tá dando oi para você, meu amor, chamando você de linda. Linda ela é mesmo, viu? Eu sou suspeita. Então, vamos lá, fazer uma suposição aqui. Aqui tá o horário que eu alimentei. Digamos que eu esteja lá no 10º dia. Alimentei. E ele chegou aqui, dobrou de volume às 12 horas. Vamos colocar aqui, tá? 12 horas dobrou de volume. O que ele tá mostrando para você? Tá mostrando que ele tem força. Que ele tem como se dobrar no mínimo de volume e se estabilizar. Como que você vai saber se ele está se estabilizando ou não? Continua analisando. Marcou? Andressa, mas aí a gente volta para aquele negócio. Eu trabalho. Gente, veja se você não consegue levar esse pote de fermento junto com você, porque você não vai alimentar ele no seu serviço. Você só vai marcar as coisas no seu serviço. E eu já fiz isso também, tá? Leva um potinho. Você não vai estar num pote tão grande como esse. Esse aqui é grande porque eu alimento grandes quantidades para fazer grandes quantidades de pão também. Só por isso. Leva um potinho pequenininho. Leva lá e deixa na tua bolsa, coloca em cima da tua mesa, coloca em algum lugar que você tenha confiança que ninguém vai mexer. Leva para você poder ir anotando. Digamos então, analisou que das 7 até meio-dia ele dobrou de volume. Opa! Então, a partir dessa hora, começa a olhar ele de hora em hora. Então, 13 horas. Você voltou lá, ele estava dobrado de volume, ainda não tinha saído do lugar. Aí vou fazer o quê? 13 horas. Vou marcar aqui. 12 horas ele estava nessa marcação, 13 horas ele também estava nessa marcação. 14 horas eu volto e ele teve uma leve subida. Vamos colocar aqui, 14 horas. Tá? 14 horas. Sempre anotando e sabendo de onde é o quê. Significa o quê? Qual a leitura que você tem que ter? Porque às vezes a gente não sabe entender o que isso significa. Tipo, tá, cresceu, mas e agora? O que eu faço? O que significa isso? Cresceu, significa que ele tem força o suficiente para dobrar de volume e ele ainda tem força para continuar crescendo. Então, anota no teu diário do teu fermento, para você poder saber como é esse comportamento. E se ele começa a ter esse comportamento por 2, 3 dias seguidos, de ter essa força de crescimento, de manutenção, vai chegar o momento de você começar a testar o seu primeiro pão.
E nunca vá com uma expectativa de fazer um pão do Instagram, não sei o quê, porque você pode se frustrar. E a frustração, vamos deixar ela de lado nesse momento de você aprender algo. Ninguém nasce aprendendo a andar, correr, fazer um monte de coisa. A gente tem um tempo. E o fermento natural e o pão com fermento natural também demandam um tempo. E é por isso que eu estou dando esses detalhes para vocês. Mas você não vai simplesmente olhar as 14 horas e esquecer o seu fermento. Você vai observar qual é o comportamento que o fermento tem quando ele não vai mais crescer. Quando você percebe que ele não vai mais crescer e que dali ele só vai cair. Ele começa a fazer esse movimento aqui, tá? Vou fazer assim, ó. Ele começa a ficar meio baloado. Dois aspectos importantes para ensinar para vocês aqui agora, tá? Tem o baloado do fermento firme, que tende a fazer esse movimento, que é uma cúpula mesmo, e tem o do fermento líquido. Depois eu vou fazer uma recapitulação rápida do que é fermento firme e o que é fermento líquido, tá? O baloado do fermento firme, quando ele não vai mais crescer, ele começa a formar essa cúpula. Anota o horário. Olha de hora em hora e cada movimento que ele faz, coloca do lado a hora, para você entender, a partir do momento que você alimentou, quantas horas ele leva para chegar no pico de crescimento. Este é um dos momentos que você pode usar o seu fermento. E vou explicar também o que você vai esperar. Fermento firme. Fermento líquido, ele vai fazer isso aqui, ó. Bem no centro. Você vai olhar sempre assim o fermento. Sempre de frente. Pega o fermento, ó, coloca reto no seu olho para você olhar. Ele vai estar no fermento líquido um pouquinho mais alto só no meio. As laterais aqui, ó, ele vai estar aqui no cantinho ainda. Vamos fazer um desenho aqui. Aqui. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Fermento líquido. As bordinhas dele ficam coladas na parede e só no meio ele dá uma leve levantada. Fermento firme, ele fica bem embaloado, fica com uma cúpula bem proeminente. Você pode usar o fermento nessa hora para você poder utilizar e fazer um teste de pão? Pode. Se você fizer um teste de pão nesse momento, o seu pão vai ficar mais leve em relação a sabor. A tendência é que ele não fique com sabor ácido, não puxe para um fermento natural com uma acidez mais proeminente, vai ficar mais suave, mais sutil. Se você deixar ele voltar, porque isso também vai acontecer, ele cresce e aí ele volta, ele chega no pico do crescimento. O pico do crescimento é quando tem essa cúpula, esse balãozinho. E disso ele vai voltar a ficar reto. Ambos os fermentos têm esse comportamento. Chegou no topo de crescimento, ele desce e fica reto. Quando ele ficou reto, você também pode usar para fazer pão? Pode. Mas não dá para deixar ele ficar reto 5, 6, 7 horas depois. Quanto mais tempo ele ficar parado, depois que ele retrocedeu da cúpula, mais ácido ele vai ficando. Aí existem aqueles pães vinagrões, com cheiro de vinagre, gosto de vinagre, batumado, pesado, porque o fermento passou do momento de maior força. Eu, Andressa, gosto de fazer o quê? Observa o fermento. Fez o processo de cúpula. Desceu a cúpula e ficou retinho. É aí que eu vou usar. Eu não espero ele descer e deixo ele de lado e falo assim, daqui a pouco eu mexo com ele. Desceu, eu uso. Tem a acidez que eu quero. E eu sempre vou experimentar o meu fermento. Experimentem o fermento de vocês. Um pouquinho só. Coloca na boca, experimenta um pouquinho, porque o gosto que está no seu fermento vai estar no seu pão também. E quando você não tem controle ainda se ele está muito ácido, se não está, se você não experimentar, você vai acidificar demais o seu pão e aí ele pode ficar muito, muito ruim. Andressa, depois de quantos dias eu posso usar o fermento, então, a partir do momento que eu começo a usar? Não se pautem em dias. Se pautem em depois de quantos dias deste comportamento que ele tem aqui e que este comportamento seja regular. O que é um comportamento regular? É um comportamento previsível. Vamos fazer uma analogia aí com mãe, né? A gente chega em casa, eu falo isso com a Mariana também. Fala, Mariana, você não lavou a louça ainda por quê? Ela já sabe que eu sou previsível, que eu vou entrar em casa e vou falar assim, por que a louça não está lavada? Então, ela já vai se organizando para lavar a louça. Ela sabe que eu sou previsível e faço isso. O meu fermento se torna previsível todas as vezes que esse tempo aqui, que eu anotei,
é sempre igual. Se eu alimento às 7 da manhã, ele vai tendo esse comportamento de crescimento sempre muito parecido. Lá meio-dia ele dobrou de volume, até as 14 ele cresceu mais um pouquinho, 15 horas ele começou a fazer o baloamento. 3 dias seguidos que ele fez isso, você sabe que esta é a previsibilidade do seu fermento. Aí você pode testá-lo. E quando eu falo aí você pode testá-lo, não vá assim, tipo, é hoje que eu vou fazer o pão do Instagram. Não vai fazendo, não vai com esse pensamento, porque pode ser que não saia aquele pão do Instagram. Porque aí você vai testar. E todo teste, gente, é uma coisa nova. Você vai fazer o seu pão, a probabilidade dele dar certo e ficar muito saboroso e muito bom é enorme. Agora, a probabilidade dele ser o pão mais lindo desse planeta, de cara, não é assim tão grande. E se você não chega nisso, você se decepciona. Você fica pensando, puxa vida, mas o que eu fiz de errado, né? Posso usar o fermento e deixar a massa dormir na geladeira para assar de manhã ou deixo em temperatura ambiente? Delma, essa é uma dúvida comum. O que você tem que levar em consideração? A mesma questão da previsibilidade do teu tempo de crescimento do fermento, você tem que levar em consideração em relação ao tempo de crescimento do seu pão. Antes de você testar, fazer o seu pão à noite, deixar ele na geladeira dormindo para assar de manhã, faça esse teste durante o dia, durante um período que você consiga acompanhar o crescimento do seu pão. Vamos fazer uma visualização aqui comigo. Você vai lá, cuida do fermento, faz a alimentação, ele cresce, ele está no ponto certo. Você pega o fermento, faz o seu pão e aí você deixa ele dormindo na geladeira. Na manhã seguinte, ele está duro que é uma pedra, não cresceu nada. Uma sugestão, uma ideia. Isso pode acontecer? Claro que pode. Não cresceu nada. Aí você fala, puxa vida, e agora? Vou tirar da geladeira e deixar em temperatura ambiente para terminar de crescer. Só que, de repente, a sua farinha não aguenta todo aquele tempo de crescimento e aí o seu pão vira um disco voador. Esse é um cenário. Outro cenário. Sua geladeira está um pouquinho mais alta, uma temperatura um pouquinho mais quentinha, está 9, 10 graus, e o seu pão cresce beleza lá dentro. Chega de manhã, você levanta, o seu pão passou da fermentação, vai virar um disco voador. Então, antes de você fazer isso durante a noite, faça durante o dia. Anotando, vai lá de hora em hora, dá uma xerecada no seu pão, veja se ele está crescendo, veja se ele parou de crescer, veja como ele está se comportando. Isso vai ser um direcionador para você. Antes de eu fazer isso à noite, eu, Andressa, com qualquer tipo de pão, eu só faço durante o dia teste. Só. Por quê? Porque eu estou testando uma massa nova, testando o tempo de comportamento dessa massa. Aí eu vou migrar, quando eu tiver certeza dos tempos de crescimento, eu migro para o teste da noite, tá bom? Posso usar o fermento quando dobrar de tamanho? Como que você vai saber se ele pode ser usado quando ele dobrar de tamanho? Quando ele dobra de tamanho, ele vai fazer uma cúpula. Em algum dado momento. Se ele dobra de tamanho, você está analisando ele de hora em hora. Você alimentou às 7. Chegou às 15 horas da tarde, ele só dobrou de tamanho, ficou paradinho, não fez cúpula ainda, ele está em processo de crescimento, de desenvolvimento, ele não está forte o suficiente. Uma leve cúpula, todo o fermento mais maduro vai fazer. Então, não necessariamente, dobrou de volume, vou usar. Analisa tudo aquilo que eu falei sobre observar o momento em que ele vai ficar mais baloado, se for um fermento firme, se for um fermento líquido, ele vai ficar um baloado mais tímido, mas vai ficar bem no centro. Olhando assim, ó, ele vai ficar bem no meinho, mais alto. É sempre esse olhar que você vai ter que ter. Se o limite de crescimento do seu fermento é dobrar de volume, ele vai chegar num dado momento, ele vai dobrar de volume e ele vai começar a fazer esse baloado. Se chegou aí e você gosta de um pão mais leve de sabor, pode usar, não tem problema algum. Mas se você gosta de um pão que tem um leve azedinho, espera ele voltar, regredir aquele baloadinho para ele poder ficar um pouquinho mais ácido, mas uma acidez sutil. Se você esperar ele baixar demais, e aí tem um outro comportamento. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui, ó. Tem um comportamento assim. Ele cresce, volta a ficar reto, passou o tempo e ele não tem mais alimento naquela cultura, a farinha já não tem mais alimento para ele, para as bactérias, ele faz esse comportamento aqui. Ele fica um baloado ao contrário. Ele não está pronto para ser feito pão. Você vai ter que alimentar obrigatoriamente de novo para você poder fazer um pão.
Senão seu pão vai virar um vinagrão, tá? Vamos ver. Aí, dúvidas de quantidade para usar, né? Eu vou dar algumas sugestões para vocês em relação a dúvidas de quantidade de uso de fermento natural para cada receita e também como que vocês vão aumentar as quantidades de fermento. Karine, quando o fermento chega na cúpula, se eu não quiser fazer o pão na hora, posso alimentar ele de novo e fazer outro dia? O que eu faço? Existem as alimentações de regularidade. E nem todo dia eu vou fazer pão. Nem todo dia eu tenho fornada. Então, o que eu faço? Para manter o meu fermento com um comportamento sempre igual, previsível, eu alimento pelo menos 2 vezes na semana o meu fermento. Fazendo ou não fazendo pão, faça isso na sua casa, tá? Por quê? Porque você vai fazer com que ele fique sempre com uma manutenção igual. E esse comportamento sempre vai ser parecido. Então, eu tiro ele da geladeira, pego uma parte desse fermento que está aqui dentro, alimento o meu fermento, seja firme, seja líquido. E a dúvida de o que é um fermento líquido, um fermento firme, eu expliquei na aula passada, dei todos os detalhes para vocês, tá? Podem recapitular depois, porque é uma aula que, de verdade, gente, eu não aprendi em nenhum curso isso. Eu tive que fazer o quê? Gastar muito em livro, estudar muito, testar muito para entender o que é o quê. Então, vale a pena. É uma aula gratuita que tem um valor muito grande, guardadinho lá dentro. Aproveitem essa aula, tá? Então, assim, se você só alimentou, chegou na cúpula, não vai fazer pão, não vai usar, guarda na geladeira. Deixa ele ali. Não precisa alimentar no dia seguinte. Você pode alimentar no dia seguinte se você for fazer pão. Caso contrário, não precisa alimentar. Você pode deixar 2 dias. No terceiro dia, você vai lá e alimenta. Tá bom? Isso vai fazer com que ele mantenha uma regularidade maior. Vamos lá. Qual a melhor proporção para alimentar o fermento? Não existe certo ou errado, tá? Existe o que você prefere e existem alguns pães que pedem alguns tipos de alimentações mais específicas. Por exemplo, o panetone. O panetone, eu obrigatoriamente utilizo sempre o fermento natural firme, que é um fermento natural bem durinho, bem endurecido mesmo. Que você vai fazer como se fosse uma massa e deixar crescer. Ele não é líquido. Você só vai conseguir misturar todos os ingredientes se você colocar a mão na massa mesmo. Ele é firme. Aí, panetone, brioche, massas enriquecidas, eu uso sempre fermento firme. Agora, pão rústico, pão de forma, que não tenha tanta gordura, você pode colocar qualquer fermento, líquido ou firme, tá? Sobre a quantidade dos pães, para poder usar nos pães, fiquem tranquilos que eu já vou chegar lá, tá? Só quero dar mais uma olhadinha aqui. Beleza. Depois de usar parte do fermento, pode alimentar normalmente? Fátima, depois que usar parte do fermento, posso alimentar normalmente? A partir daí posso usar? Fátima, teu fermento cresceu. Alimentou o fermento. Teu fermento cresceu. Você tirou uma parte daquele fermento para você poder fazer o seu pão. O que você vai fazer? Você vai guardar aquele restante que vai ser a sua isca do dia seguinte ou da próxima vez que você for alimentar. Você pode alimentar já na sequência e deixar ele crescer de novo e guardar na geladeira, ou você pode guardar aquela isca na geladeira. Quando que você tem que fazer a alimentação de 1, 2, 3 vezes antes de fazer um pão? Quando você deixou lá 1 semana sem alimentar, 10 dias sem alimentar o fermento na geladeira, uma alimentação não vai ser suficiente. Você vai ter que alimentar, esperar crescer. Chegou no topo, na cúpula, alimenta de novo. Chegou no topo, na cúpula, alimenta de novo. Isso acontece, que é a alimentação de resgate, né, que a gente fala. Que é a alimentação para você recuperar o fermento que ficou abandonado. Só nesse momento que você vai fazer isso, tá? Dá para testar o fermento colocando um pouquinho na água, se boiar tá pronto? Sandra, vou explicar isso para vocês antes de ir para a parte de multiplicação de fermento e para a parte de quantidades para fazer o pão. Vamos pensar junto comigo. O fermento, por que ele cresce? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Por que o fermento cresce? Observem aqui. Deixa eu pegar, cadê? Aqui. Estão vendo todas essas bolinhas aqui, ó? Todas essas bolhas? Isso é ar. Quando eu comecei a alimentar, alimentei às 17, ele estava aqui. Uma massa unida aqui. O que faz ele crescer até aqui são as bolhas de ar
que são expelidas pelas bactérias, pelas leveduras e fazem com que o fermento cresça. Criam bolhas de ar ali dentro. Essas bolhas de ar, elas são delicadas. Se você pega uma colher, pega lá dentro e taca num copo d'água, por exemplo, se você manipular com muita pressa, sem delicadeza, você pode tirar essas bolinhas de ar e volta a ser uma massa densa que vai afundar, mesmo estando pronto para ser utilizado. Então, quando você for utilizar e fazer esse teste, molhe as colheres que você vai tirar, pega com muita delicadeza aquele fermento para não perder as bolhas de ar que estão ali dentro, e aí você coloca num copinho para você poder fazer esse teste. Então, sempre para você poder tirar a tua dúvida, chegou nesses comportamentos que eu expliquei para vocês aqui, faça o teste do copo. A colher tem que estar molhada, tirar com delicadeza, coloca no copo com delicadeza também, e ele tem que estar apresentando bolhas de ar ali dentro. Se ele ficar uma massa mais densa, ele pode te dar um falso resultado de que ele não está pronto, e você pode deixar ele passar da hora, tá bom? Beleza. Agora eu vou explicar para vocês a quantidade, deixa eu até colocar aí o menor aqui, beleza. A quantidade para vocês poderem fazer um pão. Vamos levar em consideração 1 quilo de farinha numa receita. Vou colocar aqui. Tem 1 quilo de farinha numa receita. Quanto de fermento natural eu tenho que usar para que eu consiga fazer essa massa crescer? Eu vou explicar vários detalhes. De 150 gramas até 400 gramas. E por que isso daqui? Isso, gente, estou falando para 1 quilo de farinha, de 150 a 400 gramas. O que você vai levar em consideração? Eu uso 150 gramas, que é uma quantidade menor, num momento que eu quero fazer um pão na temperatura ambiente. Estou fazendo de manhã, quero fazer esse pão de manhã cedo para assar à noite. Vou colocar uma quantidade menor de fermento natural ali dentro daquela receita. Vou colocar numa temperatura mais alta, temperatura do meu ambiente, desde que não for um inverno rigoroso pra caramba. Ele vai crescendo lentamente. É uma quantidade ok. Eu não vou usar 150 gramas para fazer um pão num momento de inverno muito rigoroso. Não vou usar 150 gramas de fermento se eu for fermentar esse pão na geladeira, porque é uma quantidade de fermento muito pequena para que esse pão possa se desenvolver a tempo de não virar um disco voador, de não ficar um pão muito ácido. Isso tudo deve ser levado em consideração. Por quê? Se você fermenta tempo demais o seu pão, a sua farinha, de repente, não aguenta aquele tempo demais de fermentação. E aí ele vai desmontar. E isso acontece com pouca quantidade de fermento. Então, 150 gramas eu uso em momentos mais quentes do ano, tá? 150 gramas. E em fermentações em temperatura ambiente. Geralmente, eu uso entre 200 e 250 gramas para a grandíssima maioria das coisas. Peraí que eu fiz errado aqui. Aqui, voltei. Geralmente eu uso isso, entre 200 e 250 gramas. Para fazer fermentação em geladeira, para poder fazer uma fermentação em temperatura ambiente, quando eu estou num inverno muito rigoroso, eu uso essa quantidade. Isso para diversos tipos de pães, tá? Diversos tipos de pães. Quando que eu vou usar? Os 400 gramas de fermento. Vou usar os 400 gramas de fermento quando eu estiver numa temperatura muito baixa e eu quero fazer uma fermentação que não demore demais, que não fique lá 70 horas crescendo. Aí eu vou utilizar os 400 gramas. E por que, gente, que o meu limite é 400 gramas? O que compõe o fermento? Farinha e água. Farinha e água é a composição do seu fermento. Digamos que você vai lá e coloque 600 gramas de fermento numa receita que vai 1 quilo de farinha. Mas essa receita é o panetone, que vai manteiga, que vai ovos, que vai um monte de coisa. Se você vai lá e coloca mais 600 gramas de fermento para essa receita, você vai mudar a característica natural daquela receita demais. Vai ter um monte de farinha a mais. Aí aquela manteiga em excesso, aqueles ovos em excesso, para dar aquele charme do panetone mesmo, se perde. Então eu fico no máximo em 400 gramas. Sempre
temperatura muito baixa, não quero fermentar esse pão até nunca. Tem ali, eu tenho na minha cabeça, eu quero fermentar esse pão em 20 horas. Tá muito, muito frio. Vou usar 400 gramas, tá? Para cada quilo de farinha da receita. Fechou? Então, assim, é assim que eu faço, peraí. É assim que eu faço a minha análise de quanto eu vou utilizar. Ficou na dúvida? Assiste essa parte de novo, anota. As anotações, você faz com que o seu cérebro trabalhe 2 vezes. Você vai aprender um monte de coisa. E você também vai começar a ter uma ideia de como se planejar para fazer pães para os seus clientes. Quero fazer uma fermentação para entregar uma fornada amanhã cedo, mas esfriou subitamente aqui na minha cidade. Se você fazia essa receita sempre com 250 gramas de fermento e subitamente esfriou, vai lá e coloca 400. Você vai perceber que vai mudar, tá? Você vai perceber que vai crescer com mais rapidez e você não vai ficar na mão e nem o seu cliente vai ficar na mão, tá? Então, beleza. Essa é a maneira que eu penso as quantidades. Agora, como que eu aumento a quantidade do meu fermento? Aqui, deixa eu até colocar o quadro branco maior. Vamos lá. Como que eu aumento? Vou colocar aqui. As quantidades do fermento. Beleza. Vamos lá. Como que você vai aumentar as quantidades do fermento? Na aula passada, eu falei sobre 2 proporções bem conhecidas, né? 1:2:2 e 1:2:3. Vou fazer uma recapitulação breve aqui, tá? Fermento líquido, fermento firme. E expliquei para vocês que essa primeira parte é o peso em isca, essa segunda parte é o peso em água, essa terceira parte é o peso em farinha. Isso sempre será dessa forma. O primeiro número sempre será a isca do seu fermento, sempre será a isca do seu fermento, sempre, tá? O segundo, aqui, sempre será a sua água, e o terceiro sempre será a sua farinha. Sempre vai ser assim. Se você está alimentando o seu fermento para você poder criar o seu fermento, você está pegando uma isca, digamos ali, uma isca de 20 gramas do fermento para fazer o firme, tá? Se você tem 20 gramas de isca, você tem uma parte de isca para 2 de água. É 20 gramas vezes 2. Tenho 40 gramas de água. Mas, se eu tenho 3 partes de fermento firme, aqui, 3 partes de farinha no meu fermento firme, é os 20 gramas vezes os 3. Então, eu tenho 60 gramas de farinha. Isso é para alimentação de regularidade, é para alimentação de crescimento e desenvolvimento do seu fermento. Agora, chegou no ponto que o seu fermento está pronto, aí a gente vai na lógica. Vamos para a receita agora, para vocês poderem entender. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Beleza. Agora, então, eu vou fazer um pão com 1 quilo de farinha e vou colocar 300 gramas. Já que você usa de 150 a 400, vou colocar aqui 300 gramas de fermento natural, tá? Vamos fazer uma receita básica aqui. 20 gramas de sal. Essa é uma das receitas mais básicas, tá? Que é farinha, água e sal, tá? Vou ter 300 gramas. Como que eu faço para ter 300 gramas de fermento para fazer o meu pão? Como que eu faço? Você não tem aqui uma parte de isca, 2 partes de água e 3 partes de farinha? Se você somar essa aqui com essa, você não tem 6 partes que compõem o seu fermento? 6 partes. Você vai pegar essas 6 partes que compõem o seu fermento e você vai pegar quanto de peso eu vou precisar. Preciso de 300 gramas de fermento para o pão. E preciso de, no mínimo, aí, uns 20 gramas para continuar alimentando o meu fermento. Por quê? Digamos que eu vou fazer pão com isso daqui, para ficar bem claro para vocês. Vou fazer pão com isso daqui. Alimentei tudo isso. Tirei 1,5 kg daqui, deixei 20 gramas aqui. Esses 20 gramas vão servir para eu continuar alimentando o meu fermento futuramente, tá? Então, eu preciso aumentar a quantidade do meu fermento, mas ele precisa ter uma isca, que é a isca mãe. Então, sempre que você vai fazer pão,
leva em consideração que você precisa ter de isca, uma quantidade de isca para continuar o fermento, tá? Então, o que você precisa aqui? Deixa eu tirar um espacinho aqui. Preciso de 320 gramas de fermento. Eu não tenho aqui 6 partes do fermento firme, tá? O fermento líquido é um pouquinho diferente a conta, mas você vai fazer a mesma lógica, somar tudo bonitinho para você poder ter aí essa lógica, tá? Beleza. Tenho 320 gramas de fermento que eu preciso. Eu vou dividir isso por 6 partes, que são as 6 partes que compõem o meu fermento. Eu vou ter o peso de cada parte que eu preciso. 320 dividido por 6 vai dar 53,333. Então, eu vou fazer o quê? Vamos levar em consideração 55 gramas cada parte. Vou arredondar, para não ficar esses quebradinhos, tá? 55 gramas cada parte. Beleza. Então, eu já sei que eu preciso de 55 gramas de isca, tá? De um fermento do dia anterior, para eu chegar lá no final e ter 320 gramas. Um pouquinho mais de 320, porque eu arredondei. Isso, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, para vocês entenderem. 55 gramas de isca, mais 55, que é referente a esse 1. Eu preciso multiplicar os 55 pelas duas partes do fermento, 110 gramas de água, mais 55 vezes 3 partes de farinha. Então, eu preciso de 165 gramas. É isso, gente. Se eu tiver errado, me avisa, tá? 165 gramas de farinha. Deixa eu tirar a prova aqui disso daqui para ver se deu certo. Se é 165 mesmo, porque né? Vai que pá, né? Beleza, certinho. Somando isso, se eu somo os meus 55 gramas de isca, os meus 110 de água e os meus 165 gramas de farinha, eu vou ter um total de 330 gramas. Ficou mais do que essa quantidade aqui, porque eu arredondei para 55 aqui, tá? Só por isso. Vocês entenderam como que aumenta? Você vai ter os 300 gramas para você poder fazer o seu pão e você vai ter a diferença para fazer a sua isca de continuação do seu fermento. É sempre assim que você vai calcular quanto que você tem que alimentar mais. Digamos que você queira fazer 10 quilos de farinha. 10 quilos de farinha, você precisa de 3 quilos de fermento natural. Você vai pegar os 3 quilos, vai dividir pelas 6 partes que compõem o fermento, vai ser 550 gramas cada parte, 550 gramas de isca, 1,1 kg de água, e é isso mesmo, 1,650 kg de farinha. Você vai aumentar isso daí, tá? Deixa eu tomar. Assim, você sempre vai calcular a manutenção e o crescimento e a proliferação do seu fermento. Se o seu fermento for, deixa eu pegar aqui, o fermento líquido, você tem, aqui, deixa eu só fazer um mais 2 mais 2. Você tem aqui 5 partes que compõem o seu fermento. A diferença vai ser que quando você precisar, tenho lá os meus 300 gramas, eu vou pegar os meus 300 gramas e vou dividir por 5. Essa vai ser a diferença. Nenhuma outra, tá? Então, essa vai ser a diferença. Então, aqui você vai ter 60 gramas de isca, 120 gramas de água, tá? É 60 gramas? Não. Eu acho que é 120, 240, 60, 300. Isso mesmo, 300. Então, eu preciso de 320. Então, peraí que eu preciso fazer um outro cálculo. Estou fazendo um cálculo de cabeça aqui. Peraí que eu já estou indo, para não errar. Para não errar mesmo, né? 320, eu dividi os 300, né? 320 dividido por 5, são 64 gramas. Mas aí eu arredondo para 65, né? Não vou ficar no detalhinho de 64. 64 gramas, vamos colocar 65 aqui. 65 de isca, mais 110 não, 130 de água e mais 130 de farinha. Somando isso daqui, você vai ter o que você precisa. É a mesma coisa, a mesma lógica, tá? Para você poder ter as partes que vão compor o seu fermento. Basicamente é isso daí. Muita gente tem dúvida em relação a isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Preciso alimentar a isca que sobrou para guardar? A Laísa, fica a teu critério. Você pode alimentar a isca e esperar ela crescer para guardar, ou você pode guardar a isca sem alimentação. Pensando no quê? Pensando que você acabou de alimentar. Ela está refrescada. Você pode tirar o que você vai usar no pão
e guarda aquela isca ali. Daqui 2, 3 dias, vai lá e alimenta ela de novo. Na hora que for usar o fermento, aumenta ele. William, se você vai usar o fermento, você vai só alimentar de regularidade. Eu não vou fazer um montão de fermento, senão vou jogar muita coisa fora depois. Então, eu alimento bem pequenininho, 20 gramas, 40, 60, bem pouco mesmo. Sempre mantenho pouca quantidade. Quando eu quero fazer um pão, eu vou tirar o meu fermento da geladeira, vou alimentar e vou aumentar essas quantidades. Aí sim eu começo a aumentar, para daí eu começar a ter a quantidade que eu preciso. Por exemplo, se você alimenta sempre com 20 gramas de isca, 40 de água, 60 de farinha, você sempre vai ter ali 120 gramas de fermento. Se você precisa de 3 quilos, uma alimentação não vai ser suficiente. Você vai ter que alimentar uma vez. Cresceu, alimenta outra, cresceu, alimenta outra, cresceu, até chegar na quantidade que você quer. Sempre fazendo esse cálculo que eu ensinei, tá? Vamos ver aqui. E a isca que eu tenho na geladeira, boto fora depois disso, a isca da sua geladeira, sempre vai ser deixar uma quantidade para você poder continuar a proliferar o seu fermento. Alimentou o seu fermento, sobrou? Vamos lá. Peguei meu fermento da geladeira, alimentei. Vou usar para fazer pão? Pego só uma iscazinha de 20 gramas e guardo na geladeira. O que sobrou disso aqui é o seu descarte do fermento natural. Você pode fazer um bolo, você pode fazer uma panqueca, você pode fazer um waffle, você pode fazer alguma outra coisa. Tem várias tortas que você pode fazer, tem várias opções para você utilizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram, onde eu deixei a caixinha de perguntas. Vamos lá aqui. Pode colocar uma pitada de açúcar na ativação do levain? Não, não pode. Por quê? Porque o açúcar é uma bomba de alimento para o seu fermento. Você vai dar um falso crescimento para o seu fermento. Ele vai crescer muito rápido. De repente, ele afunda muito rápido também. Porque aquela coisa assim, é a mesma coisa de anabolizante. Você vai mandar sempre anabolizante para o seu corpo vai crescer muito rápido. Na hora que você tira o anabolizante, ele emagrece muito rápido também. Quem precisa de massa, né? Massa muscular. O açúcar, ele é o anabolizante do fermento. Não usa açúcar no fermento, tá? Vamos fazer o primeiro teste com o meu fermento. Assim que dobrar, já uso? Dobra, deixa crescer. Todo aquele negócio que eu expliquei para vocês ali antes, tá? Beleza. Deixa eu ver. No curso tem muitas receitas para descarte do fermento natural mesmo. No Desvendando Segredos da Panificação, eu fiz várias receitas, desenvolvi várias receitas para que vocês possam utilizar o que sobra da alimentação do fermento de vocês e, ao invés de jogarem fora, colocarem para jogo aí no dia a dia de vocês. Então, dá para fazer muita coisa, para você não ter que ficar jogando coisa fora sempre. Beijo para vocês, então, meus amores. Um bom final de noite aí para vocês. E a gente vai se vendo na semana que vem, nos stories também, nas caixinhas de perguntas que eu vou colocando. Fiquem de olho lá nos meus stories no Instagram, no @pão sem segredo, que eu sempre trago aí oportunidades de comunicação entre eu e vocês. Beleza? Um beijo grande, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e obrigada pela participação de cada um de vocês. Tchau, tchau, gente!